Um garoto simples de família humilde tem sua vida transformada após visitar a maior fábrica de chocolate que o mundo já viu. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node React. Hoje nós recapitularemos a história do filme A Fantástica Fábrica de Chocolate de 2005. Então preparem-se, é hora do recap! Em um dia frio de inverno na cidade de Londres, a famosa fábrica de chocolate Wonka prepara novas barras que serão distribuídas em lojas de todo lugar do mundo. 5 dessas barras estão premiadas com um bilhete dourado, o qual mudará da noite pro dia a vida de quem o encontrar. Charlie Bucket é um garotinho comum que pertence a uma família bem humilde. Ele vive com seus pais e avós em um chalé antigo e na maioria dos dias ele mal tem o que comer. No entanto, Charlie é o menino mais sortudo do mundo, ele só não sabe disso ainda. Seu pai é funcionário de uma fábrica de pasta de dente e apesar de trabalhar muito, seu salário é péssimo. À noite, quando chega em casa, ele dá um beijo em sua esposa que está preparando uma sopa de repolho e vai falar com Charlie. Naquele dia, o Sr. Bucket levou presentes para o seu filho. Ele entrega ao garoto algumas tampinhas que comumente são usadas para fechar o tubo de creme dental. Animado, o jovem pega as peças e finalmente consegue finalizar sua maquete. Ele construiu a fábrica de chocolate inteira usando aquelas pecinhas. Seu avô Joe trabalhou para Willy Wonka quando era mais jovem. O dono da maior fábrica de chocolates de Londres começou com uma única e pequena loja na cidade, porém o mundo inteiro passou a amar os doces dele. Suas invenções eram fantásticas. Certa vez, ele até mesmo conseguiu encontrar uma forma de fazer sorvete de chocolate que fica gelado por horas fora do congelador. Pouco tempo depois, Wonka decidiu construir uma fábrica de chocolate, que ficou conhecida por ser a maior do mundo. Seu sucesso foi tão grande que o príncipe de Pondicherry escreveu uma carta ao Sr. Wonka pedindo que ele fosse até a Índia para construir um palácio feito inteiramente de chocolate. A construção teria 100 quartos e, como prometido, até mesmo os tijolos e o cimento eram feitos de chocolate. No entanto, logo depois de ficar pronto, o sol escaldante da região fez com que o palácio fosse a ruína. Em Londres, Willy Wonka também tinha seus próprios problemas para resolver. Seu grandioso sucesso começou a gerar inveja em outros fabricantes de chocolate, os quais enviaram espiões para roubar as receitas dele. Pouco tempo depois, seus concorrentes começaram a aparecer com sorvetes que nunca derretiam, chicletes que não perdiam o sabor e faziam bolas de tamanhos absurdos. Decepcionado com a traição, um dia sem avisar, Wonka demitiu todos os seus funcionários e anunciou que iria fechar sua fábrica de chocolate para sempre. De fato, o lugar permaneceu fechado por bastante tempo, mas um belo dia, a fumaça voltou a sair das chaminés e a fábrica passou a funcionar novamente. Porém, acredita-se que todos os funcionários foram substituídos por máquinas, pois ninguém nunca mais viu uma única pessoa entrando ou saindo de lá. Após o jantar, Charlie dá boa noite aos seus avós e vai para a cama. Durante a madrugada, algumas pessoas foram enviadas por Wonka para espalhar cartazes pela cidade. Através deles, Wonka comunica que decidiu permitir que 5 crianças visitem sua fábrica naquele ano. Além disso, uma dessas crianças irá receber um prêmio especial, melhor do que tudo o que poderiam imaginar. No noticiário, um repórter anuncia a existência de 5 bilhetes dourados que estão escondidos dentro de 5 embalagens de barras de chocolate Wonka. Essas barras poderiam estar em qualquer loja de qualquer cidade e país do planeta. Assim que anunciada essa notícia, as lojas de doces ficaram lotadas de crianças e até mesmo adultos em busca do chocolate premiado. Dias depois, Augustus Gloop se torna a primeira criança a achar o bilhete dourado na Alemanha. Para comemorar essa vitória, ele conta aos jornalistas que comeu ainda mais chocolate. Na Inglaterra, Veruca Salt, uma menina de família muito rica, se torna a segunda ganhadora. Assim que a sua filha disse que queria ganhar um desses convites dourados, o Sr. Salt começou a comprar milhares de barras Wonka e ordenou que seus operários desembrulhassem todas elas. 3 dias depois, o convite foi encontrado. Como o aniversário de Charlie seria na semana seguinte, seus pais decidem adiantar o seu presente e dão a ele uma barra de chocolate Wonka. Todos ficam entusiasmados com a possibilidade de Charlie encontrar o bilhete dourado. O menino abre a embalagem lentamente, mas quando retira o papel, descobre que não foi premiado. Decepcionado, ele divide o chocolate com sua família. Dias depois, no caminho de volta da escola, ele descobre através do jornal que o terceiro convite
bilhete foi encontrado na Geórgia por uma garota chamada Violet Beauregard, uma grande campeã júnior que já ganhou vários prêmios em competições de mascar chiclete. Na cidade de Denver, no Colorado, Mike TV encontra o quarto bilhete. O menino é um pequeno gênio viciado em videogames que encontrou o prêmio comprando apenas uma barra de chocolate. Naquele dia, enquanto assistia TV, Charlie pergunta o motivo de seu pai não ter ido trabalhar e o homem afirma que recebeu férias da empresa. Porém, a verdade é que com o aumento do consumo de chocolate, as vendas de pasta de dente também aumentaram e os funcionários foram substituídos por máquinas. Mais tarde, o vovô Joe chama Charlie e dá a ele o seu tesouro secreto. O velhinho retira uma moeda que estava escondida em uma bolsa e pede que o menino compre outra barra de chocolate. Assim, eles teriam uma nova chance de encontrar o último bilhete. Charlie então corre para a loja mais próxima e compra a primeira barra Wonka que encontra. Minutos depois, ele retorna para casa. Juntos, ele e seu avô abrem a barra rapidamente, mas novamente não obtém sucesso. No caminho para a escola, no dia seguinte, Charlie escuta dois homens conversando sobre o garoto russo que encontrou o último bilhete dourado naquela manhã. Ao ouvir isso, ele continua seu caminho quando de repente encontra uma nota de $10 enterrada na neve. Após pegar o dinheiro, o jovem corre para uma loja de doces e compra uma barra de chocolate. Nesse instante, ele escuta uma mulher dizendo que saiu nos jornais uma notícia de que o convite do menino russo era falso. Quando abre sua barra, Charlie mal pode acreditar no que seus olhos estão vendo. Ele acaba de encontrar o último bilhete dourado. Os outros clientes da loja tentam comprar o convite do garoto, mas o vendedor orienta Charlie a não entregar o bilhete a ninguém e levá-lo direto para casa. Ao ver o convite, seu avô se levanta da cama e começa a dançar. Em seguida pede que o pai do garoto leia a mensagem em voz alta. Nessa hora eles descobrem que a visita à fábrica acontecerá no dia seguinte e cada criança terá o direito de levar um responsável como acompanhante. Então vovô Joe se dispõe a acompanhar Charlie e na manhã seguinte eles aguardam em frente aos portões juntamente com os demais ganhadores. Após atravessarem os portões, os visitantes são recebidos por ninguém menos que Willy Wonka, que aparece logo depois do show de marionetes, que estava mais para um show de horrores, no qual os bonecos acabam todos queimados. Assim que entram na fábrica, eles retiram os casacos, pois o clima lá dentro é bastante quente. Enquanto caminham em direção à primeira sala, as crianças começam a se apresentar, apesar de Wonka afirmar que não se importa em saber seus nomes. Logo em seguida, eles chegam ao primeiro departamento da fábrica. O lugar parece ser completamente mágico, onde tudo é feito de doces e cada gota do rio é composta de chocolate derretido da melhor qualidade. A cachoeira é responsável por misturar todo o chocolate, deixando-o leve e aerado. A matéria-prima é distribuída pela fábrica através de canos, que sugam milhares de galões por hora. Após apresentar o local, Wonka permite que seus convidados provem as delícias disponíveis naquele lugar. Lá, absolutamente tudo é comestível, até mesmo a grama. Como não gosta de doces, Mike acha mais divertido destruir a decoração daquela sala. Já Augustus come tudo que vê pela frente, enquanto sua mãe guarda algumas guloseimas na bolsa para comer mais tarde. Enquanto lambe um pirulito, Veruca avista alguns Umpa-Lumpas trabalhando e todos ficam surpresos com o tamanho diminuto deles. Wonka explica que os resgatou da Umpalândia enquanto fazia uma expedição. O lugar, na verdade, se trata de uma selva fechada e infestada pelas criaturas mais perigosas do mundo. Para fugir daqueles monstros ferozes, os Umpa-Lumpas viviam em árvores e comiam apenas lagartas verdes, que aliás têm um gosto horrível. No entanto, o alimento que mais apreciavam é o cacau, mas essa fruta era muito escassa. Um Umpa-Lumpa tinha sorte se encontrasse 3 ou 4 cacaus por ano. Quando isso acontecia, eles chegavam a endeusá-lo. Então Wonka ofereceu ao chefe dos Umpa-Lumpas todo o cacau que quisessem. Em troca, eles teriam que trabalhar em sua fábrica. Após aceitarem o acordo, o homem retornou com as atividades de sua fábrica. Enquanto Wonka conta a história de como conheceu os Umpa-Lumpas, Augustus aproveita para beber o chocolate e acaba caindo no rio. Segundos depois, o menino é sugado pelo tubo que distribui o chocolate pela fábrica e fica entalado. Nesse instante, os Umpa-Lumpas iniciam uma canção, enquanto vão salvar o garoto comilão. Eles aumentam a força de sucção. Dessa forma, Augustus é sugado e enviado para a sala de caudas, onde deverá ser resgatado. A senhora Gloop acompanha o Umpa-Lumpa até lá, na esperança de reencontrar seu filho, e os demais convidados embarcam em uma balsa para serem levados ao próximo destino. Durante o passeio, Charlie pergunta sobre a infância de Wonka, e esse questionamento deixa o homem reflexivo.
motivo. Willy Wonka era filho do dentista mais famoso da sua cidade, Wilbur Wonka. Após pegar doces com outras crianças no Halloween, seu pai joga tudo na fogueira. O menino usava aparelho desde muito jovem e nunca havia experimentado nenhum doce. Mais tarde, enquanto limpava a lareira, ele encontrou um chocolate que não havia sido queimado e decide abrir a embalagem para dar uma mordida. Depois disso, o garoto ficou viciado em doces e já não conseguia mais viver sem eles. Após cair em uma cascata, o dono da fábrica e seus visitantes avistam algumas salas importantes, onde são feitos os cremes e chantillies. Nesse instante, o rio fica ainda mais turbulento e o grupo é levado pela correnteza até a sala de invenções, onde os novos doces são criados. Segundo Wonka, aquela é a sala mais importante da fábrica e permite que as crianças observem tudo o que está sendo feito lá dentro. A primeira invenção que o homem apresenta é a bala infinita, que mais se parece com uma bola de sinuca. Você pode chupá-las o quanto quiser, elas nunca ficam menores. Em seguida, ele mostra o caramelo capilar. Quem ousar comê-lo, em poucos minutos terá um novo tufo de cabelo nascendo no alto da cabeça, além de barba e bigode. Pelo menos essa é a ideia. No entanto, a invenção ainda não está pronta, pois um Oompa-Loompa experimentou o caramelo no dia anterior e ficou coberto de cabelo em todo o corpo. Por fim, o homem apresenta o seu chiclete mágico. Um único tablete desse chiclete é equivalente a uma refeição inteira. Imediatamente, Violet decide experimentá-lo, apesar de Wonka afirmar que a goma de mascar ainda não está pronta. À medida que a garota masca o chiclete, novos sabores surgem em sua boca, mas quando chega na sobremesa de torta de amora, seu nariz começa a ficar azul e a cor se espalha por todo o seu corpo. Além disso, Violet começa a inchar e rapidamente ela fica com a aparência semelhante a uma amora. Nesse mesmo instante, os Oompa-Loompas chegam para o resgate e começam um show. Durante a apresentação musical, eles rolam a garota até a sala dos sucos, onde ela será espremida como uma laranja. Logo depois, o pequeno grupo entra na sala de nozes. Os funcionários responsáveis por descascá-las são esquilos, que são especialmente treinados para verificar se cada uma delas está em perfeito estado. As nozes que estão estragadas são descartadas antes mesmo de serem abertas. Ao ver aqueles pequenos roedores, Veru coordena que seu pai compre um deles para ela, e o Sr. Salt pergunta a Wonka quanto ele quer por um daqueles animais. O dono da fábrica então afirma que eles não estão à venda, e Veruca decide ir até lá para roubar um esquilo. Seu pai a chama de volta, mas a garota o ignora. Quando a menina ameaça pegar um daqueles animais, todos se juntam para atacá-la. Os esquilos arrastam Veruca até o duto de lixo e a descartam, como se ela fosse uma noz estragada. Em seguida, os roedores voltam ao trabalho e o Sr. Salt se une aos Oompa-Loompas para resgatar a jovem. No entanto, ele acaba sendo derrubado por um esquilo e cai no duto de lixo para se juntar à sua filha. O restante do grupo entra em um elevador capaz de levá-los para qualquer lugar daquela fábrica. O elevador pode se movimentar para os lados, para cima e para baixo, basta apertar um botão que os visitantes serão levados para qualquer sala. No trajeto, eles passam pela montanha de chocolate e a sala de algodão doce. Logo depois, visitam a sala dos bonecos e o centro de administração. Enquanto viajam por toda a fábrica, Wonka escuta Mike dizendo que todo aquele trabalho é sem sentido, pois doces, segundo ele, são uma perda de tempo. Nesse instante, ele se lembra do momento em que seu pai descobriu sua paixão por chocolate e o deserdou. Depois disso, Wonka fugiu de casa e planejava visitar vários países em busca do melhor chocolate. Ainda no elevador, Mike pede permissão para escolher uma sala e leva o grupo para a sala de TV. Assim que entram, Wonka aconselha que todos coloquem os óculos de proteção e não os retirem de jeito nenhum, pois aquela luz poderia cegá-los. Naquela sala estava a mais nova invenção de Wonka, a televisão chocolate. Um dia ele pensou que se a televisão pode dividir uma imagem em milhões de pedacinhos e depois reagrupá-los, por que não poderia fazer o mesmo com o chocolate? Foi assim que ele teve a ideia de transportar um chocolate pela TV. Mike, como um gênio cientista, duvida que isso seja possível, então Wonka decide fazer uma demonstração. Ele planeja enviar uma barra de chocolate de um lado da sala para o outro. Para esse experimento, é necessário uma barra gigantesca, pois a TV diminui o tamanho real das partículas. Após colocar o chocolate em um túnel, uma forte luz faz com que ele desapareça e seja transportado para uma tela onde haviam vários macacos. A pedido de Wonka, Charlie pega a barra e Mike mal consegue acreditar no que seus olhos acabaram de ver. O que era para ser apenas uma imagem na tela se tornou uma barra de chocolate de verdade. Aquela era a mesma barra que foi carregada pelos Oompa-Loompas, ela apenas diminuiu de tamanho após a viagem. Animado com a ideia de se teletransportar, Mike entra no túnel e vai parar em outro canal de TV, onde os
Oompa-Loompas são a atração principal. Com seu tamanho diminuto, o jovem é salvo por seu pai antes de ser destruído, e o Wonka pede que um de seus Oompa-Loompas leve os dois para o esticador de caramelo. Sua ideia era esticar o garoto até que ele retorne ao tamanho real. Ainda há muito o que ver na fábrica de chocolate, mas Charlie é a única criança que sobrou, então Wonka o declara como vencedor e decide levá-lo, juntamente com seu avô, para uma viagem especial. Eles sobem até o último andar e o elevador estilhaça o teto de vidro. No entanto, a caixa possui motores a propulsão como um foguete, o que impede que eles tenham uma queda fatal. Enquanto o trio sobrevoa a fábrica, Augustus e sua mãe deixam o local, com um garoto coberto de chocolate. Em seguida, Violet e sua mãe saem pela porta. Apesar de ter voltado ao seu tamanho original e estar com um corpo muito mais flexível, a garota continua azul. Após serem retirados do lixo, o Sr. Salt e Veruca vão embora, e por fim o Sr. TV volta para casa com Mike, o menino Folha. No elevador voador, Wonka pergunta onde Charlie mora, e o garoto aponta para o pequeno e velho chalé. Eles destroem o telhado enquanto entram na casa, e os pais de Charlie ficam muito assustados com a inesperada aterrissagem. Enquanto revista os armários da família, Wonka revela que Charlie foi o ganhador. Como prêmio, o homem dará a ele toda a sua fábrica. Todos ficam incrédulos com a notícia, então Wonka explica o que o fez tomar essa decisão. Há alguns meses, enquanto cortava os cabelos, ele encontrou um fio de cabelo branco em seu ombro. Naquele instante, Wonka se deu conta que estava ficando velho e começou a pensar em quem daria conta de todo aquele trabalho quando ele se aposentar. Então o homem percebeu que precisava de um herdeiro e fez a seleção para encontrar a pessoa ideal. A partir daquele momento, Charlie se torna seu herdeiro oficial e em breve assumirá o controle de toda a fábrica. Daquele dia em diante, o menino deveria ir morar na fábrica junto com Wonka, mas sua família não poderia ir com ele. Sendo assim, Charlie decide recusar a proposta e afirma que não deixará sua família nem por todo o chocolate do mundo. Wonka não estava esperando por isso e acha estranha a decisão do garoto, mas decide respeitá-la e ir embora, deixando todo aquele estrago para trás. Na manhã seguinte, Charlie ajuda seus pais a consertar o buraco no telhado e o vovô Joe passa o dia inteiro fora da cama, ajudando a pôr a casa em ordem. Nas semanas seguintes, o pai de Charlie consegue um emprego melhor na fábrica de pasta de dente, consertando a máquina que anteriormente o substituiu. A situação nunca foi tão boa para a família Bucket. Em contrapartida, o mesmo não podia ser dito a respeito de Willy Wonka. Durante uma sessão de terapia com um dos Oompa-Loompas, o homem desabafa dizendo que desde que ouviu a decisão de Charlie de abandonar uma oportunidade única para ficar ao lado de sua família, ele tem se sentido péssimo, portanto, seus doces têm saído péssimos. Sendo assim, ele decide fazer uma visita ao garoto. Charlie engraxa o sapato de um cliente e logo descobre que aquele homem é Willy Wonka. O jovem pergunta o que ele estava fazendo fora da fábrica e Wonka revela que não anda se sentindo bem. Charlie pergunta o que o homem tem contra sua família e Wonka diz que no geral não gosta de pais, pois eles vivem dizendo o que o filho deve ou não fazer. No entanto, Charlie consegue convencê-lo de que os pais só fazem isso porque querem o bem de seus filhos. Após a conversa, Wonka decide ir fazer uma visita ao seu pai e o garoto se disponibiliza para acompanhá-lo. Eles entram no elevador e são teletransportados até o triplex do Dr. Wilbur. Ao chegar lá, Charlie toca a campainha. Após atender a porta, o homem acredita que aqueles são clientes e pede que eles entrem. Ele avalia os dentes de Willy e, surpreso, afirma que estão todos em perfeito estado. Enquanto olha o consultório, Charlie avista várias reportagens que o Sr. Wilbur guardou. Todas elas exaltavam Willy Wonka e sua fábrica de chocolates. Após avaliar bem os dentes de seu paciente, o dentista reconhece seu filho e, receosos, eles se abraçam. Nesse mesmo dia, Willy Wonka repetiu sua oferta para Charlie, que aceitou com a condição de que continuaria morando com seus pais e avós. No final das contas, Charlie ganhou a fábrica de chocolate, mas Wonka ganhou algo ainda mais precioso, uma família. E você conseguiria perdoar o seu pai se estivesse no lugar de Willy Wonka? E o que faria se ganhasse uma fábrica inteira de chocolates? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!